episódio aqui, incluindo aí novidades da CPI das bets, uma fala desastrosa de um executivo da indústria de games, temos aí o primeiro youtuber bilionário e várias outras coisas pra mencionar pra vocês. Fiquem até o final que a gente vai ter umas recomendações pra vocês também e vamos nessa! É isso aí, pessoal, mais um episódio do Debate, dessa vez lotado de notícias. Essa semana rolou muita coisa massa, então a gente decidiu aqui fazer um jogo rápido, começando pela CPI das bets. Temos que falar sobre isso porque a CPI das bets teve repercussões essa semana passada. O padre Patrick Fernandes, que conta aí com quase 7 milhões de seguidores no Instagram, ele prestou depoimento, né? Ele participou de uma oitiva lá no Senado e o foco principal da fala dele, apesar dele ser um influenciador digital, não foi necessariamente na relação dele com as bets, até porque ele não tem relação direta com as bets. Ele inclusive mencionou que ele negou um contrato de quase meio milhão, aliás, mais de meio milhão de reais pra fazer bet, né? Já pensou um padre fazendo bet, mas enfim. O foco dele no Senado foi falar sobre os relatos que ele tem recebido como influenciador, que também se coloca contra, assim como o Felca, as bets, de pessoas que têm tido as suas vidas destruídas por conta das apostas, do tigrinho e coisas desse tipo, né? Então ele falou muito sobre a questão da doença da pessoa viciada em bets, e uma das coisas que me chamou a atenção, antes de perguntar pra vocês o que vocês acharam também dessas últimas repercussões da CPI, foi que ele mencionou que, de maneira surpreendente na visão dele, quem mais tem falado com ele não é a pessoa que sofre do problema, e sim a família ao redor dessa pessoa, né? Ele tem dito que as pessoas, né, segundo o relato dele, que as pessoas que sofrem, na visão dele, muitas vezes têm vergonha e não chegam a conversar com padres, conversar com psicólogos ou nada do tipo, não buscam ajuda, mas as pessoas ao redor que também acabam tendo suas vidas duramente afetadas, elas sim procuram solução, procuram ajuda, e o padre Patrick Fernandes, que tem uma presença enorme na internet, ele acaba servindo como foco dessas pessoas. Vandep, o que você achou, o que você tem visto a respeito das últimas novidades da CPI das bets? E mais do que isso, na opinião de você e depois do Edu, você tem achado que essa CPI tem sido relevante? Porque foi algo que a gente conversou no episódio passado, que talvez por conta do episódio da Virgínia e tal, não esteja ajudando tanto, mas você acha que tem ajudado agora ou nem? Cara, realmente ele perdeu um pouco a repercussão, né, a própria CPI. Eu acho que a diferença é justamente de ter um nome como a Virgínia indo primeiro. Eu não sei se foi por acaso ou se é porque ele era o rosto, né? Mas virou tão bagunça naquele dia que eu acho que talvez até os senadores, o pessoal envolvido, deu uma maneirada. Mas até agora não parece estar repercutindo como deve, né? A gente vai até falar um pouco mais do Felca, que também teve mais resposta, também comentou mais sobre isso. E justamente, a gente não sabia se ia cobrir de novo, mas eu acho que é importante manter um holofote sobre isso, né? E interessante justamente esse ponto, né? Talvez, mesmo sendo um padre influenciador, como temos outros, né? Tipo o Fábio de Mello, se não me engano. Até o Marcelo Rossi foi talvez o primeiro no Brasil, né? Mas ninguém tá envolvido nisso. Mas talvez a voz de um padre dentro de uma CPI, de um Senado, talvez tenha um pouquinho mais de peso. Não sei, esse povo no geral finge que é super religioso, super respeitoso e não é. Então, tô falando do pessoal... os políticos. Os políticos no geral, não comentando sobre o padre em si. A gente vai ver repercussão real sobre, né, desse negócio. A gente não tá cobrindo porque quer, a gente não tá aqui dando lição de moral pra ninguém, mas são vidas que acabam de verdade. E por isso que o circo que a Virgínia e o pessoal criou naquele primeiro dia não fez sentido nenhum, não foi legal. Então, eu queria que o pessoal levasse um pouco mais a sério. Mas como diz, né, no Brasil tudo acaba em pizza, então não tenho muita esperança, não. A gente viu a CPI da pandemia, né, em relação ao Covid e tudo que aconteceu na época e não deu em nada. Então, não antecipo que vai ter algum resultado. Uma discussão até curiosa, cara, que a gente teve no nosso chat, inclusive obrigado a todo mundo que comentou, foi sobre, não deveria ser regulamentado, não deveria ser legalizado. Eu queria até saber a opinião de vocês, assim, eu acho que estava acontecendo de qualquer forma, mas quando ele é regulamentado, quando é legalizado, parece que ainda mais, eu não sei se é político ou quem tá tirando caixa 2 ou botando mais dinheiro no bolso, tá liberando, né, porque eu sou contra o proibicionismo no geral, então, e da liberdade pessoal. No geral, se você não tá fazendo mal pra ninguém, faz o que você quiser, mas nesse caso não é isso, né? Então, eu acho que sim, tem que ser regulado, mas a normalização disso que foi problema. O que vocês acham? Você acha que uma proibição ou um corte, alguma coisa ia dar certo? Uma fala legal do padre Patrick Fernandes também durante a CPI foi que, na opinião dele, apesar de ser padre e às vezes até ter uma visão mais conservadora e tal, ele se colocou bem aberto, assim, de que cada um faz o que quer e tal, não quero meter na vida de ninguém e tudo, mas o que ele acha interessante é que ele acha que deveriam proibir a divulgação, né? Então, todo esse trabalho que a gente
gente vê de patrocínio de time esportivo, mensagens publicitárias na televisão, outdoors e principalmente publis de influenciadores digitais, isso deveria ser banido completamente, assim como a gente fez com o cigarro e várias outras questões que foram descobertas serem nocivas à sociedade. Edu, você concorda com isso? Na tua opinião, essa seria uma maneira de ajudar a resolver esse problema de maneira mais efetiva ou não? Tem que ser uma parada mais assim, tem que proibir mesmo e tal? Não, eu ia mencionar exatamente isso aí. Foi legal que você falou antes. Eu ia mencionar aqui. Eu acho que deve ser regulamentado e não proibido, mas eu acho que a divulgação deveria ser proibida, a publicidade deveria ser proibida. Você mencionou o cigarro, é um exemplo legal até porque, por exemplo, na Fórmula 1 a gente teve o cigarro como o Marlboro, o Camel e tal, eram patrocinadores gigantescos, né, dentro da Fórmula 1, e hoje em dia é proibida a publicidade na Fórmula 1 de cigarros. Eu acho que a mesma coisa deveria acontecer no caso de publi de bets e cassinos online. Proíbe, junto faz uma legislação que controla adequadamente e, além disso, leva instrução para a comunidade. Você precisa ensinar o povo quais são os riscos associados e ensinar para as pessoas que não é investimento, ensinar para as pessoas que a casa absolutamente sempre ganha. Deveria haver ensino disso. E aí ver como as coisas andam, porque assim, é uma realidade. Se você proíbe, o que vai acontecer? Vai continuar rolando mesmo proibido. Então, legaliza de uma maneira correta. Perfeito. Até porque hoje em dia é muito fácil você colocar, se você tem um iPhone, por exemplo, o seu iPhone já tem VPN, né? Então se você, como aconteceu na época lá do Twitter, se você bane o acesso a esses sites pela internet normal, pelos meios normais, logo as pessoas vão começar a acessar por VPN, então acaba que fica tudo a mesma coisa. Eu queria passar um pouquinho também pra gente ainda dentro desse assunto, comentar um pouco mais o viés de criação de conteúdo e de influencer digital dentro disso, porque a gente teve nessa semana também meio que uma tretazinha, né, uma repercussão bem, assim, que chamou bastante atenção entre o Felca e a Bianquinha. O Felca, né, um creator bem relevante que a gente conhece e que inclusive tá muito envolvido com essa parada das bets. A Bianquinha acho que mais nichada, ela é streamer e também criadora de conteúdo e influencer e tal, mas dentro de um podcast que tem já uma pegada meio polêmica, que é o Redcast, pra quem não conhece, ela foi lá e disse, né, fez quase que um expose, digamos assim, ao Felca, o acusando de ser uma pessoa hipócrita, de que ele reclama da Virgínia, mas não reclama de outros criadores e influenciadores com que ele tem relação, e meio que tentando, assim, tirar o foco da discussão, falando que, na verdade, se todo influenciador tem as mãos sujas e que tanto fez, tanto faz, ela tentou dar uma relativizada. E o que me chamou a atenção, eu queria saber de vocês, é como que vocês esperam que vai ser essa postura agora dos influenciadores digitais que fizeram publi do Tigrinho, que tiraram grana e que, beleza, se vai ser proibido ou não se sabe a parte de divulgação, mas e aí, como é que fica a postura desse criador de conteúdo? Como é que vocês observam que vão ser esses próximos passos? Ou até mesmo o Van Depp que pode começar a responder. Qual que você acha que tem que ser a postura ideal desses creators e influenciadores que se envolveram com isso e que agora que a opinião pública está se voltando contra, quem sabe, eu espero, inclusive, eles tenham que gerenciar essa crise que surgiu no colo deles. Como é que você enxerga isso daí, Van Depp? Sim, então, você vê um movimento de agora, não, eu parei de fazer, eu acho que a maré vai para um lado, a gente vai para esse, assim. Eu não consigo muito entender a falta de conhecimento ou estudo de uma assessoria, um agente, ou um criador de conteúdo grande, ou uma subcelebridade, alguém global. A gente vê os ídolos do Penta do Brasil, Ronaldo e Rivaldo, cara. Pô, a gente é dessa geração, sabe? Esses caras eram tudo pra mim. Você vê eles fazendo plataforma de bet. Será que precisa mesmo? Mas tudo bem, tá envolvido em esporte, então... Mas, né, eu acho que não faz sentido. E eu acho que esse pessoal não vai parar, tá? Eu fico muito incomodado, Davi, especialmente, cara, vendo o futebol brasileiro, né? Eu sei que tem gente que não gosta quando menciono o futebol aqui, mas eu não consigo, cara, assistir o negócio e ver aquele produto que em campo já piorou um pouco nos últimos anos, mas em volta, cara, o cara vai bater um escanteio, você vê 5, 6 plataformas de bet naquela tomada, sabe? Hoje em dia é tudo, praticamente, 18 dos 20 times da Série A tem como patrocinadores principais uma casa de aposta esportiva. Os únicos que não são a Mirassol, que é um time que entrou agora na primeira divisão, e o Red Bull Bragantino, porque é o Red Bull que patrocina, né? Então é uma bagunça. Beleza que é caro trabalhar no futebol e manter um clube, cara, mas é bizarro, né? Então, inclusive, tem 2 arenas no Nordeste, que agora o nome da arena, né, que é a Fonte Nova em Salvador e a Arena das Dunas em Natal, que é a Casa de Aposta Fonte Nova e Casa de Aposta Arena das Dunas, né? Então, tipo, pô, a Fonte Nova é um dos estádios mais tradicionais do Brasil. Então, eu acho que é isso. É muito fácil agora que a maré mudou,
falou que tá sendo mal visto, que houveram as repercussões no mundo aí no Brasil e as pessoas e a opinião pública negativa, porque todo mundo, justamente no teu ponto inicial, Davi, todo mundo tá conhecendo alguém que perdeu a casa, a vida, alguém sumiu, não sei o que. Agora é muito fácil, né? Eu achei o Felca muito interessante no posicionamento dele, ele tem feito essa luta e tem gente que pode falar, não, ele tá fazendo pela moralidade, pra falar que ele é melhor que os outros, mas eu via, inclusive, ele respondendo a Bianquinha, 40 minutos de vídeo, de um corte, ele olhando pra câmera, ele saindo do personagem dele, que ele é muito, eu acho o Felca engraçadíssimo, eu gosto dele, assim, mas ele, tipo, não tava brincando, ele não tava sendo irônico, ele olha pra câmera e fala, né, ó, Virgínia, você tem sangue nas suas mãos, GK, que é quem a Bianquinha cobrou, você tem sangue nas suas mãos, Bianquinha, você tem sangue nas suas mãos, e eu não acho que ele tá errado não, acho que a gente usou essa expressão, então, tipo, agora é legal, mas eu usei uma expressão no último podcast que é a caixa de Pandora abriu, entendeu? Agora não faz sentido, eu quando tava na minha agência ganhando salário mínimo, conheço a cultura de aposta esportiva, já fiz minhas apostas, eu decidi não fazer, quando eu era um player, né, que se chama bem pequeno no meu mercado, onde teria me dado muita tranquilidade, eu decidi não fazer, nem não preciso ser louvado por isso, não é nada, mas assim, dava pra ver que não fazia sentido, dava pra ver que não ia ser positivo, você não precisava ter feito uma aposta, mas todo mundo ignorou. Eu entendo que esse mercado é difícil, eu entendo que é difícil ganhar dinheiro, é difícil sustentar uma equipe, mas cara, vai ter que fazer mais, vai ter que trabalhar o dobro pra ganhar um terço, ou um quinto, ou um menos, mas é isso, faz parte, cara. Só para vocês terem uma ideia, antes de passar para o Edu, para dar aqui mais contexto a essa discussão, estava vendo uma pesquisa aqui agora, de 2022 até 2024, final de 2024, cresceu em 153% o número de CNPJs registrados com o KNAI de casas de aposta, né, de bets, né. A gente tem hoje 2.100 casas de apostas só as registradas no Brasil, né. Então, assim, não é de se surpreender que todo time de futebol brasileiro hoje é patrocinado por uma casa de apostas, não é surpreendente de maneira nenhuma a gente perceber que hoje em dia quase que não tem mais nome de casa de aposta sobrando, assim. Tudo que você puder colocar do lado da palavra bet, meio que foi pego, assim, de tanto que tem casa de aposta no Brasil e cassino e coisas desse tipo. Mas, Edu, continue aí, dá a tua opinião a respeito do que tá acontecendo. Não, o que eu ia falar só é que, tipo, é uma situação que eu acho muito chata e o que mais me perturba é que as pessoas que fizeram publicidade disso, as empresas que fizeram publicidade disso, saem ganhando em detrimento de todo o restante, porque isso é o pior mesmo. Quem apostou sai perdendo, quem não faz publi de casa de aposta, cassino online, né, bet, sai perdendo, não só porque não é que deixou de fechar o contrato e perdeu aquele dinheiro, porque aquele dinheiro nunca foi perdido, né? Eu optei por não fechar com casas de apostas por questão da minha paz de espírito, da minha integridade. Eu não deixei de ganhar aquele dinheiro, mas eu deixei de ganhar o dinheiro porque tem publi que eu fecho hoje que me paga menos porque tem menos dinheiro girando no mercado brasileiro, porque as pessoas jogaram dinheiro fora, queimaram esse dinheiro em casa de apostas e agora empresas que normalmente estariam com dinheiro da economia, esse dinheiro foi retirado da economia, ele foi queimado, né? Eu gostaria de falar um dia, sei lá, com o próprio Cazé. Eu já vi o Cazé falando que, cara, a gente não podia ter a Cazé TV sem bet, porque eu sei que o Cazé não deve adorar usar a bet nas transmissões, mas eu sei que ele quer fazer um negócio diferente aí. De novo, parece que eu tô passando pano, não é isso. Eu gostaria de entender qual que é a possibilidade, qual que é a diferença, cara, porque eu sei que os valores são muito diferentes, mas é complicado, cara. Eu vou trazer um assunto então aqui, ó, só pra abrir algo. Quando eu fiz o Pilotando uma Paixão, que foi um documentário que eu publiquei no meu canal, tirando minha carteira de piloto, eu tive a possibilidade de fechar uma campanha que envolvia vamos dizer assim, uma entidade governamental. E eu falei que não. Ia ser um valor astronômico. Falei, cara, eu não vou aceitar dinheiro de órgão público, não vou. E a gente negou aquilo, e isso até causou um conflito com uma das pessoas que era da diretoria da agência com a qual eu trabalhava na época, porque como assim você tá negando uma publi dessa? Tô negando. Neguei, não aceitei o dinheiro. Putz, eu ia ter lucrado muito. Mas, cara, você tem que ter questão de valores, né? Tem que ter princípio. E é o que eu espero das outras pessoas. E quando a pessoa não partilha dos meus valores, eu não sei se eu quero seguir acompanhando ou confiando nessa pessoa. Ao mesmo tempo, eu entendo aquele lance de tipo, tem gente que fechou o contrato, se arrependeu, o contrato é de longo prazo, não consegue quebrar, senão teria uma repercussão enorme pessoal, a pessoa tá de mãos atadas, no futuro provavelmente vai falar a respeito, mas agora não consegue. Eu entendo isso.
mas, cara, se você foi ignorante no assunto, você não devia ter sido, né? No fim das contas, é responsabilidade sua. E que maluco que a gente, nessa discussão toda de CPI das bets e do papel do influenciador nisso e da desgraça que tem sido o mercado de bets do Brasil, a gente ainda não começou um processo de culpabilização dos donos das bets, né? Eu tava até lembrando agora, o Felca, no vídeo lá que ele fez sobre a treta dele com a Bianquinha, ele mencionou um negócio interessante que foi a questão da relação dele com a própria agência. Porque acho que até a Bianquinha meio que o acusou de, você também recebeu o contrato pra fazer bet, você negou, ou seja, você tá... Não é aquela coisa, poderia ter acontecido com você também no momento que você tivesse ruim. E ele falou que o contrato de 50 milhões de reais que apareceu pra ele fazer uma publi de bet, veio exatamente porque, segundo ele, tá? A agência dele sabia que ele não ia topar qualquer valor pequeno, jogou lá pra cima, tipo assim, vamos prospectar esse valor aqui, quase que no storytelling do tipo assim, agora a gente conseguiu meio que pervertir o Felca pra ele poder falar